Eu li Herdeiros do Abismo, Gênesis, primeiro livro de uma duologia escrito pela autora nacional Vanessa Musial, e vim aqui compartilhar as minhas impressões com vocês. Antes de qualquer coisa, gente, vamos falar dessa capa. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção no livro, porque eu acho que passa uma mensagem muito clara, tanto do terror envolvido na obra, quanto dessa sensação de isolamento aqui com esses tons de azul que remetem à neve. Dá muito a entender que a gente está falando de uma civilização isolada, sem acesso ao mundo exterior. E é exatamente disso que a obra se trata. O enredo aqui nos transporta a um passado distópico, onde nas montanhas da Hungria, no século XVI, surge um império vampírico, onde essas criaturas conseguem subjugar a raça humana, fazendo com que os sobreviventes ou sejam escravos dos vampiros ou exilados, escondidos em algum local, fugindo deles. E essa comunicação entre arte de capa e história se torna ainda mais curiosa quando a gente acompanha o conteúdo da Vanessa e descobre que ela é, por profissão, uma designer gráfica. Então a gente percebe que realmente ela conseguiu trabalhar muito bem a mensagem dela na capa do livro. É uma obra que, na minha análise, não tem protagonista, porque ela é abordada por múltiplos pontos de vista, então acaba não tendo um personagem central nela. Inclusive, a gente acompanha tanto heróis quanto vilões na mesma escala. De cara, eu já posso falar que o ponto alto da obra, para mim, o que foi mais incrível e faz com que eu tire o chapéu para a autora, vem do fato de ela ter conseguido entregar uma trama que tem um master plan de fundo que depois a gente percebe que manipulou herói, manipulou vilão, manipulou até a gente enquanto leitor, onde eu particularmente posso dizer que, mesmo em vários momentos questionando algumas interpretações de algumas profecias ou coisas do gênero, quando realmente a coisa se desvela, que a gente descobre por que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram, é de cair o queixo. E eu acho que, apesar disso ser um artifício muito interessante, ele é muito perigoso, porque é muito difícil de fazer ele bem feito. Normalmente, alguns autores acabam caindo num deus ex machina, que é onde o roteiro precisa ajudar muito o plano a acontecer, mas não é a realidade de Herdeiros do Abismo. Aqui é tudo muito natural, você descobre que acaba sendo um plano feito há muitos anos atrás, antes da história começar, então tudo se encaixa muito bem, e isso é sensacional, assim, é um grande ponto alto para a autora. E outra característica muito interessante da trama é que eu diria que dá para resumir ela com aquela boa e velha frase de que ou você morre como herói, ou você vive o suficiente para se tornar vilão. O limite entre o certo e o errado, de até onde vai o sacrifício pelo bem maior e onde começa o ego, é muito questionado durante a obra como um todo. Tanto que algo muito curioso aqui, que eu achei sensacional, é o fato de que quando a gente percebe os pontos de vista tanto dos humanos, da resistência, aqui, dos heróis, e dos vampiros, que são os vilões, ambos têm plena certeza de que eles estão fazendo o serviço de Deus na Terra, mesmo com pontos de vista conflitantes. Para quem, assim como eu, já estava cansado de história de vampiros, já olha para esse tema com um pé atrás, especialmente pelo quanto ele foi usado a exaustão ali entre 2010 e 2015, posso dizer que esse livro te surpreende, porque aqui os vampiros realmente são monstruosos. Não só na aparência, como na sua atitude e na sua cultura também. Os banquetes deles são verdadeiras carnificinas, que não se limitam a beber o sangue de suas vítimas, mas também de comer membros delas enquanto elas estão vivas. É uma coisa bem grotesca. Algo que me agradou muito e que vai para um caminho que eu acho que eu abraçaria escrevendo uma história de fantasia, é o uso sutil da magia. Sim, ela existe aqui, porque a gente está falando de seres imortais e monstruosos, mas ela é bastante limitada. Você não vai ver um mago que consegue destruir um exército inteiro com uma bola de fogo, por exemplo, ou que faz as pessoas levitar. O máximo que você vai encontrar aqui é a mudança de forma dos vampiros, o fato de eles conseguirem ler a mente dos humanos, e do lado dos humanos a existência de um sacerdote que consegue ocultar através de alguns símbolos o esconderijo deles, mas não passa disso. Um ponto que para mim foi um pouco negativo foi a descrição de combate no livro. Tanto combates individuais como combates em grupo, eu admito que eu fiquei um pouco perdido sem entender exatamente como as cenas estavam acontecendo. Não trago isso como um ataque à obra, até porque não cabe a mim fazer isso, mas sim como uma oportunidade para a autora, se ela ver esse vídeo, de algo que pode transformar o segundo volume dela muito épico se ela der um pouquinho mais de atenção. E falando em segundo volume, é uma obra que realmente te deixa ansioso para ver a sua sequência, que não foi lançada ainda. Eu com certeza já estou na fila esperando por esse livro, e tomando a liberdade de deixar uma wishlist para Vanessa aqui. Algo que eu gostaria muito de ver na segunda obra é que se aborde a origem do vampirismo, porque aqui a gente sabe que o vampiro mais antigo e mais poderoso é o Cram, que é o imperador dos vampiros, mas a gente
não sabe como ele contraiu o vampirismo, e um foco maior naqueles que pra mim são os verdadeiros heróis dessa história, quem realmente se sacrificou pelo bem maior, que são o Guilherme e o Christoph. E com isso eu fecho o vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, ajuda muito a autora a divulgar a obra dela, me ajuda a divulgar o perfil que eu tô recomeçando agora. É isso aí, valeu pra todo mundo!